E ser emocionalmente inteligente fala de liberdade emocional. As pessoas que são presas emocionalmente, elas têm dificuldades de relacionamento, dificuldades de se expor, dificuldades de comunicação, então dificuldades de acreditar no seu potencial, sempre acreditam que falta algo, se sentem impotentes, incapazes. Raramente pessoas com baixa inteligência emocional, ou seja, presos emocionais, né, porque não são livres, têm maior desafios nos seus relacionamentos afetivos, na educação dos seus filhos. Então, gente, prestem atenção no poder que a liberdade emocional exerce sobre nós. Vocês acreditam que são livres emocionalmente? Vocês acreditam nessa liberdade? Será que vocês são livres? Hein? Será que de verdade vocês são livres? Eu quero que vocês reflitam por um instante e se perguntem: será que eu sou livre mesmo? Você acha que você é livre? Eu vou te fazer só refletir por um instante. Se você fosse livre, você estava sendo obrigado a ficar fechado dentro de casa? Se você fosse livre, você poderia escolher pagar ou não impostos. Se você fosse livre, você poderia andar no trânsito do jeito que você quisesse. Saibam que o conceito de liberdade é extremamente distorcido no nosso processo de reflexão. Eu falo que quando as pessoas começam a evoluir, a fazer o seu processo de transição, de mudança, de autoconhecimento, elas dizem o quê? Parece que a minha vida piorou. Nossa, depois que eu comecei a mexer nas coisas, eu comecei a sentir e observar que a minha vida tá terrível. E eu já falei isso para vocês aqui. Não é que a tua vida piorou, é que agora você está enxergando a tua vida exatamente como ela é. Então, se você não enxerga a tua vida claramente, você não toma decisões com consciência e com maturidade. Você faz isso de maneira inconsciente. E quando agimos inconscientemente, não somos livres, não possuímos o livre-arbítrio. E são as nossas escolhas que nos traem. São as nossas escolhas que atrapalham a nossa liberdade. Por que Judas traiu Jesus? Judas não nasceu traidor. Ele se tornou traidor. Vocês têm ideia da força dessa frase? Da força dessa passagem bíblica na tua vida, aplicando agora? O que eu estou dizendo para você? Que você não nasceu com medo, que você não nasceu inseguro, que você não nasceu incapaz, que você não nasceu desta maneira. Você se tornou ao longo da vida. Então, se você se tornou, foi inserido em você. Por quê? Através daquela herança transgeracional, das experiências de vida, da cultura, né? Da cultura social onde nós estamos inseridos, do que aprendemos nas escolas, na igreja, da religião. E aí isso tudo vai formando quem nós somos, tanto para o bom quanto para o ruim. Olha só, quando você é livre emocionalmente, quando você de verdade é livre, você vai conquistar as coisas de uma maneira muito rápida e muito assertiva. Por quê? Porque não tem nada que bloqueie o fluxo da tua vida. Então, presta atenção. Por que de vez em quando você está em casa paralisada? Com a sensação que nada acontece na tua vida, que você não consegue fazer? Pare para pensar. Por quê que tem pessoas que chegam num patamar, num nível de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, de sucesso nos seus relacionamentos? E por que tem pessoas que parece que descem os degraus e parece que desaprenderam, que estão sempre no nível do fracasso? Vocês já se fizeram essa pergunta? Por que é que tem um número da população que está lá em cima e um número da população que está aqui embaixo? Vocês já se fizeram essa pergunta? Claro, gente que tem nível socioeconômico,
E eu entendo e compreendo os desafios econômicos que nós vivemos, essas diferenças. Mas eu também conheço pessoas que, vindo de classes muito baixas, como é o meu caso, de uma história familiar de muita dificuldade, conseguiram chegar a níveis mais altos. Então é isso que eu quero que vocês reflitam. Por que que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem? O que será que diferencia umas pessoas das outras? E é neste aspecto que eu quero que você reflita hoje. Por que que o fulaninho conseguiu e a fulaninha não conseguiu? Por que que a fulaninha fez e o fulaninho não fez? Por que será? Salvando exceções de problemas de verdade, físicos, orgânicos, mentais, exclui isso, para vocês não vierem com desculpinha assim, mas o meu não sei o que, não é nesse sentido. Então, se você tem um distúrbio mental, eu vou acreditar que é por causa disso. Tirando essas questões, nada incapacita ninguém. Hoje, a população, todo mundo tem celular. Hoje, todo mundo tem acesso à internet. Então, por que é que algumas pessoas evoluem e outras não? Porque, gente, eu vou repetir. Porque o nosso passado, a nossa história, opera nas nossas escolhas. O nosso passado direciona. Lembra que eu já falei para você que o teu passado não te define, mas se você não olhar para o teu passado, ele conduz a tua vida? Esse é o ponto. As pessoas livres emocionais, as pessoas que têm muito sucesso, que chegam num nível, assim, imensurável, elas têm um diferencial muito grande. E esse diferencial é o quanto elas investem, o quanto elas se dedicam, o quanto elas buscam melhorar, o quanto elas descobrem sobre si, o quanto elas investem no desenvolvimento. Vocês estão aqui investindo tempo de vocês nesse processo de se desenvolver para chegar num nível maior. Então, se você entrou hoje aqui no meu canal, saiba que essa não é a primeira live que eu tô fazendo, é uma série de lives ao longo desses últimos 60, 90 dias, eu já nem sei mais, que eu já perdi a conta. Se você assistiu um vídeo meu, será que você vai entender o meu contexto? É óbvio que não. Você vai ter que assistir muitos vídeos meus para entender o conceito que eu trago por detrás de cada fala minha. Quem me acompanha sempre, cada vez que eu falo, tá assim, ó, tá preparando o terreno. E aí o que acontece? Quando eu falo algo que eu já repeti muitas vezes aqui, tá pronto, você vai captar. E essa pode ser a girada de chave. Só que o que acontece? Por causa das nossas heranças, das nossas crenças, dos nossos medos, dos nossos traumas, nós assistimos um vídeo falando, isso não tem nada a ver, não vou assistir mais, não quero mais saber. Aí, se você entende que você precisa olhar para dentro de você. Vou repetir disso, né, gente? Vocês já conhecem. Fazer o mergulho profundo, fazer essa imersão. E quando eu falo disso, hoje eu vou trazer um conceito novo. É você aprofundar o relacionamento com você mesmo. Então, olha só. Às vezes as pessoas sofrem um desafio de se relacionar com uma outra pessoa ou com um parceiro afetivo. Vou falar de relacionamento a dois. Por que essa pessoa tem tanto desafio no relacionamento? Porque muito provável que ela nunca se relacionou profundamente com ela mesma. E a liberdade emocional é o autoconhecimento. É a prática do amor próprio, é a prática de aprofundar a relação com você. Como é que eu vou aprofundar a relação com o outro? Como é que eu vou me doar na relação com o outro se eu nunca fiz comigo? O quanto você investe em você? O quanto você olha para você? O quanto você olha para a tua capacidade, para o teu potencial, para o teu sucesso, para a tua carreira? Você tem que ser ótima para você, porque se você não for boa com você, você não vai ser boa para o outro. Ninguém dá aquilo que não tem.